aqui será o ano da fé, não é? A ser aberto no dia 10, 11 de outubro, pelo Santo Padre, por causa do cinquentenário da inauguração, da abertura do Concílio Vaticano II. Eu me lembro perfeitamente desta abertura, dia 11 de outubro de 1962. Faz este ano aqui 50 anos e será o ano da fé em toda a Igreja Católica, a partir de 10 de outubro até 24 de novembro do ano que vem. E eu estou pensando até em escrever alguma coisa a respeito do ato de fé. Mas, enquanto não escrevo, posso aqui falar. O que é que leva alguém a crer? Crer é sinônimo de credulidade, é sinônimo de crendice, é sinônimo de cabeça curta, de como, de resto, ou contrariamente, não crer é sinônimo de sensatez, é sinônimo de profundidade, é sinônimo de pragmatismo. O que é isto? A fé, no meu ponto de vista, é uma verdade que não precisa de provação, não precisa de comprovação. Ou seja, ou se tem ou não se tem. Então não precisa provar, não é isso? A fé é um dom de Deus. Ela é uma virtude. Bom, em primeiro lugar, vamos aqui nos acertar o que é que entendemos por fé. Porque fé é uma palavra muito ampla, sabe? Né? E se pode entender muita coisa. Nós entendemos por fé a profissão de fé ortodoxa que nós fazemos dentro da Igreja Católica. Certo? E não é aceitar uma verdade que não precisa de comprovação? Porém, vamos delimitar aqui. Por fé, vamos entender uma aceitação da plena revelação judaico-cristã de que é portadora a Igreja Católica. Porque senão nós vamos longe demais nisto aqui. Sim. Certo? Bom, vamos nos restringir a esta área. Como é que uma pessoa pode crer? Olha, eu posso mostrar, fazer uma exegese de toda a Bíblia para essas pessoas, ou para quem quiser. E faço, e fiz aqui. Talvez com maior profundidade até do que fiz aqui. Posso fazer. Eu posso mostrar quais as vantagens em se crer. Eu posso mostrar uma certa beleza do ato de fé, ou melhor, uma congruência. É aquilo que em teologia se chama analogia fidei, isto é, a analogia da fé. Eu posso mostrar que os diversos artigos de fé estão plenamente articulados e de maneira harmoniosa. Eu posso mostrar que uma pessoa que crê não vai necessariamente contra a sua razão, porque a fé, embora não seja racionalista, também não é irracional. É, digamos, suprarracional, mas não irracional. Portanto, não vai contra a sua razão. Com outras palavras, e tomando um exemplo, eu posso pegar uma pessoa, eu poderia ser um professor de natação, poderia, se eu soubesse nadar bem. Eu sei nadar, mas para mim só. Eu poderia ser um professor de natação. Como é que eu motivaria uma pessoa que nunca se jogou na água a começar a nadar? Bom, eu começo com aulas teóricas. Depois eu começo com filmes. Depois eu começo com outras explicações. Depois eu levo até bem perto da piscina. Depois eu posso até me jogar. Mas existe um momento em que ele tem que se jogar também. Eu não posso me jogar por ele. Pode incentivá-lo. Só, mais nada. Então, depois de tudo examinado, ainda eu não tenho fé. Eu tenho o quê? Preambula fidei. Eu fiz um caminho preparatório, que é um caminho humano, que todos podem fazer. Agora, depois de feito este caminho humano,
e depois de examinado que nada me impede de dar o passo decisivo da fé, eu ainda não tenho fé. Eu só terei fé depois que der este passo. Nem 5 minutos antes e nem 5 minutos depois. No ato em que eu me lançar, me jogar, naquele momento eu estou sendo diretamente iluminado por Deus. É por isto que nós dizemos que a fé é uma virtude teologal. É Deus quem ilumina. O que eu fiz? Eu levei esta pessoa até a beira da piscina. Expliquei tudo direitinho, mas eu não posso dar o passo decisivo. O passo decisivo quem dá é ele. Agora, no momento em que ele, sob a ação direta de Deus, não mais minha, e de ninguém mais, nem de livro, nem de exegeta, nem de teólogo, nem de papa. No momento em que ele disser, eu creio, neste exato momento se lança no âmbito da fé e neste exato momento ele percebe que a fé ilumina toda a sua vida de dentro para fora. Era como se ele estivesse dentro de um túnel escuro e de repente, por causa deste ato seu, o túnel inteirinho fica iluminado. Este é o ato de fé. Só que esta iluminação é uma iluminação interna. Você não tem como manifestá-la a quem quer que seja. Você pode até testemunhar sua fé. Você pode manifestar a sua vida de fé, mas você não pode iluminar a vida de quem quer que seja com a sua fé. Nem do seu filho e nem da sua esposa. E nem dormindo na mesma cama. Não passa a luz de um para o outro. Não passa. A iluminação é interna. E é por isso mesmo que, embora a igreja ame muito o plural, Pai Nosso, o Pão Nosso, tudo nosso, nada meu, nada teu, tudo nosso. O único verbo que ela não conjuga, a não ser na primeira pessoa do singular, é eu creio. Credo. Nunca nós cremos. Porque eu não posso crer por você e você não pode crer por mim. É a profissão de fé do batismo. Cada um responde pessoalmente pela sua própria fé. Cada um assume os riscos da crença ou os riscos da incredulidade. Agora, isto dito, é claro que o túnel todo, para mim, se ilumina, graça de Deus. E ilumina tanto que eu tenho uma resposta até para a morte. O que o outro não tem. O agnóstico, o ateu não tem. Tudo está escuro. E ele caminha na escuridão. Bom, ele optou por isso. Ele optou por isso e a luz não se acende. Ele vive, ele não sabe por que ele vive. Ele vai, ele não sabe para onde vai. Ele morre, ele não sabe o que, ele não sabe nada. Então me explica uma coisa. O senhor disse que o senhor levou até a beira da piscina. E ele só vai aprender pulando. Essa iluminação vem de Deus. Então o agnóstico, o ateu, não tem essa iluminação de Deus? Não, se ele tivesse, ele cria. Então não é, o problema não é dele, propriamente, não é o livre-arbítrio dele que está comandando. Não é uma questão de livre-arbítrio. Digamos que, se ele estiver à procura de, eu acredito que mais cedo ou mais tarde a graça de Deus o atinja. Como, de que forma, eu não sei. Com que intensidade, eu não sei. Agora, o problema é saber se ele está procurando. Porque se ele não estiver procurando sequer uma razão mais profunda para viver nesse mundo, ele não terá. Precisando de alguém mais que simples, leve, você pode dizer que a fé é um dom de Deus e de que aquele que quer a fé deve pedir a fé. Né? Que seria chegar até a beira dessa piscina e poder pular nessa piscina. Agora, você que tem esta luz interna, você pode imaginar quem não tem. Exatamente. E você percebe que você está num patamar superior.
São Paulo tem uma frase bonita nisso aqui. O homem espiritual julga a todos e não é julgado por ninguém. Quem está lá embaixo não é capaz de saber o que se passa lá em cima. Mas quem está lá em cima é capaz de saber o que se passa embaixo. É verdade. Percebe? Você é capaz de entrar perfeitamente no coração de um incrédulo e saber o que se passa lá dentro. Com tranquilidade. Mas um incrédulo não é capaz de saber o que se passa no coração de um crente. Para ele tudo é enigmático, não tem sentido, não faz sentido, nada. Ele preferiu a escuridão, ele tem a escuridão que ele preferiu. A fé é um dom de Deus, é uma luz que ele acende. E é exatamente nesse momento. Agora, se é Deus que acende, eu tenho possibilidade de acendê-la? Não. Nem em mim, nem em você. Ninguém. Por isso pedir, e Deus é quem vai decidir isso. Posso pedir, posso me esforçar por, posso buscar, posso estudar, posso averiguar, posso fazer muita coisa. Só não posso começar a enxergar. E é impressionante como a gente conhece pessoas inteligentíssimas que até querem acreditar e ter fé e não conseguem. Vamos fazer um intervalo e voltamos já, porque esse assunto é muito apaixonante. Estamos de volta no segundo momento. Fica claro, ninguém dá a fé a ninguém. Ninguém acende a luz da fé em ninguém. Agora, se eu não sou capaz de acender, eu sou capaz de apagá-la. Isso é uma verdade. Esta é uma profunda responsabilidade de quem crê. Eu, de certa maneira, traria a analogia daquele que recebe uma chama, uma vela, e tem o encargo, a responsabilidade de mantê-la acesa. Cuidado com vento, cuidado com água, cuidado com tempestade. Você que é diácono e que batiza, logo depois do batismo você não dá uma vela? Sim. Aquela vela, para que serve? Num tempo em que nós temos aqui luz elétrica, para que serve uma vela? Para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. Só tem aquele simbolismo. Não serve para nada. Porque para a luz deste mundo, nós temos, olha aqui. Tantas outras luzes mais fortes do que a vela. Muito mais. A partir do sol. Mas exatamente porque não serve para nada neste mundo, ela serve para simbolizar uma coisa que não é deste mundo. É a fé. É a fé. Então você recebe, você entrega. Pais e padrinhos, esta luz vos é entregue. Né? E esta pessoa tem a tarefa de conduzir esta fé pela vida fora, até o final da existência. Mas com cuidado para que a chama não se apague. Porque não é dito que ela não pode se apagar. Ela se alimenta, ela vai se alimentando, ela pode até se tornar mais forte, alimentada, com o tempo, com a maturidade. Mas existem as crises da vida. Existem os momentos críticos da vida, existem os sofrimentos, existem as diversas etapas críticas, porque passamos as crises da adolescência, as crises da juventude, as crises da maturidade, a crise do meio-dia da existência e até mesmo a crise do momento final. Né? Exatamente. Para terminar na grande crise da morte, que é uma crise para todos também. Nós temos que ter o cuidado de conservar o que Deus deu. Não é dito que se essa vela apagar, ela vai acender de novo. Eu não tenho capacidade de acendê-la, não. Se uma pessoa perder a fé, chegar a perder a fé, não é dito que esta pessoa reconquiste novamente a fé, de jeito nenhum. Agora, o contrário existe. Pessoas que estão em busca de, e mais cedo ou mais tarde, vou dar um exemplo. Um exemplo muito claro e, não sei se já ouviram falar, num grande literata francês, do finalzinho do século XIX e já entrando para o século XX, chamava-se Paul Claudel. Não sei se alguém já ouviu falar neste literata francês. Paul Claudel. Claudel era um homem culto, era membro da Academia Francesa de Letras. Portanto, não era qualquer um. Claudel queria crer e não conseguia crer.
por mais que se esforçasse, por mais que lesse, por mais que consultasse, por mais que estudasse, não. Certa vez foi, por causa da coreografia, assistir uma missa de meia-noite de Natal em Notre-Dame de Paris. E ali, encostado numa coluna, ouvindo a cerimônia, que naquele tempo era em latim e tal e coisa. E de repente ali, Paul Claudel creu. Qualquer visitante que entre na Catedral de Notre-Dame, indo na direção da Capela do Santíssimo, entra e caminha pela direita, vê uma lápide no chão. Aqui, no dia 24 de dezembro de 1900 e não sei o quê, à meia-noite recebeu o dom da fé, Paul Claudel. É assim com todos. Às vezes Deus deixa essa pessoa buscando para mostrar a ela e, sobretudo, aos outros, que a fé é Ele quem dá. Não é resultado de pesquisa humana, não é conclusão de nenhum trabalho, de nenhuma tese, de nenhum doutorado. É Ele quem dá. E a pessoa pode apagá-la se quiser, mas reacendê-la não mais. O interruptor não está ao seu alcance de mão. Isto é a fé. Agora, é claro que uma pessoa que tem o dom da fé, depois, num segundo momento, ele pode ter a inteligência da fé. Primeiro ele tem que crer. Depois, se ele se resolver a fazer teologia, o que ele está fazendo? Ele está colocando a inteligência a serviço da fé. E aí existem essas obras monumentais, maravilhosas, que nós conhecemos desde os padres da igreja da antiguidade até os tempos de hoje, até os ensaios dos grandes teólogos. Que é isto? É a inteligência a serviço da fé. Sabe, existem duas lógicas. A lógica do mundo, sem a fé, a lógica interna, a lógica imanente e a lógica da fé, que é uma lógica diferente da lógica deste mundo aqui. Está bem claro? Claríssimo. Isto é uma responsabilidade enorme, possuir uma fé, transmitir a fé. Bem, uma criança é batizada. Olha a responsabilidade de pai e de mãe. E de padrinhos. Mas sobretudo o pai e a mãe. Hoje, sobretudo o pai e a mãe, quase que exclusivamente o pai e a mãe. Se o pai e a mãe não alimentam na criança aquela chama provavelmente será apagada. No caso da criança, dá para exemplificar a questão da amamentação. Se uma mãe não amamenta o seu bebê, se ela não dá de comer, se ela não cuida, nos primeiros anos, até que ele possa caminhar sozinho, a criança morre. Não é assim? Né? Se a criança não comer, se a mãe não cuidar, principalmente a mãe. Sentido, né? É isso, não no sentido. Não dá de comer. Se não dá de comer, exatamente. Se não cuidar desse tempo todo, vai morrer. E a vida cristã não é diferente. A vida cristã é uma vida. Ela segue as etapas, analogicamente, ela segue todas as etapas de uma vida. Ela tem infância, ela tem adolescência, ela tem juventude, ela tem maturidade. Tem pessoas que param em alguns estágios desses e permanecem. Né? Agora, eu precisava estudar com vocês um pouquinho melhor qual a diferença entre pessoas que adquiriram a fé quando eram adultas, uma grande e revolucionária conversão. Existem os famosos convertidos, famosos do século XX, até um livro sobre isso. Como é que eles vivenciaram a sua passagem da incredulidade para a fé e como é que a aceitaram num segundo momento. E qual é o percurso, o caminho, a psicologia da fé naquele que sempre creu desde criança. Existem relacionamentos, existem analogias, existem prós e contras de um lado e de outro, existem. Mas isto fica aqui para um próximo encontro, uma próxima sexta-feira, porque hoje está encerrado. Muito obrigado.
Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo, até a próxima sexta.